Maitei, Baixapá, Nhemeu Pavavê. Estão me ouvindo bem? Está bem o áudio? Vão respondendo aí no chat se o áudio está bem para vocês. Mais um dia para o nosso Guarani. Daqui a pouco eu vou aparecer para cumprimentar todo mundo. E já temos aqui na tela já o que vamos abordar hoje, o que vamos fazer hoje. Inclusive eu vou aqui já copiar o link e mandar rapidinho para os grupos e já volto aqui para a gente ir ao vivo. Enquanto isso, vão entrando aí, vão comentando, deixando seus likes, seus comentários e vamos comentando, compartilhando o link para mais pessoas. Baixapá, Pendepujaré. É 2 minutinhos aqui para a gente começar. Eu só vou copiar os links aqui rapidinho, distribuir os links. E já começamos. Já vamos começar mais um segundinho só. Só compartilhando aqui com mais pessoas. Vão falando aí a ansiedade de vocês, já vão cumprimentando em Guarani já, para a gente ir conversando mais e mais. Baixapá, Pendepujaré. Yaiquema que Yahabo. Já temos 4 pessoas assistindo. Muito bom. Muito bom mesmo. Vamos entrando. Mais um minutinho para a gente já me apresentar a vocês e já começar a aula de hoje, que está muito boa, está top. Maitei, Baixa Papemé, Baixa Papendepujaré. Espero que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos a mais esta live. Estamos aqui novamente, né, com o nosso projeto, nosso grãozinho de areia. Estamos aqui a construir um dos nossos sonhos. Eu acredito que para muitos é um sonho, né? É um desejo aprender a falar o Guarani. E logo nós estaremos lá. Vamos aprendendo coisas novas a cada dia. O nosso grupo está bastante movimentado, bastante pessoas comentando, e isso nos deixa muito felizes. Desde já eu quero agradecer a participação de todos. Tudo que vocês estão fazendo no grupo, comentando no nosso grupo de WhatsApp é muito importante, porque a gente vai trocando ideias, conhecendo coisas novas. Tem até o gráfico que eu recebi agora de pouco aqui no grupo, acho que todos nós recebemos, né? De onde ficavam os Guarani, os Tupinambá, os Tupi, os, os outros, né? As outras etnias, e nós vemos ali que realmente é muito importante, né? Uma ocupação muito legal, e hoje nós vamos ter a oportunidade de conhecer algo que é bem intrigante assim no Guarani, e nós vamos conhecer profundamente como falar no presente, no passado, no futuro, né? Vai ser uma aula bem gostosa, vão ser só 4 tópicos bem específicos mesmo. Então por isso eu peço a atenção de vocês, perguntem que eu vou responder, tá?
Hoje vai ser uma aula bem teórica e muito prática. Eu acredito que hoje você vai aprender uma das coisas mais importantes, que é o acidente no uso dos nomes, né? Quais acidentes o Guarani sofre quando você vai falar no passado, no futuro, no presente, sabe? Então você vai ver que não é o bicho de sete cabeças isso, que é uma coisa bem importante. Nyanyi Hangua Guarani, menino Mungeta Hangua, Nyanyi Mungeta Punawe Hangua Guarani, Media Chubed, né? E quero agradecer também a participação das pessoas que falam Guarani, que são paraguaios, Boihara Christian, Beatriz também, que fala Guarani, bem ativa no nosso grupo, né? Maitei, o Pavavepa e a todos que estão lá, ao Jodevan, as outras pessoas que estão interagindo, conversando e colocando lenha nessa fogueira nossa que é o aprendizado do Guarani, né? Dito isso, pessoal, vamos para a nossa aula. Eu vou virar aqui para a minha tela e a gente já começa, tá bom? Só mudando aqui. Ok. Me dê um ok aí se está tudo certinho, a tela está aparecendo bem para vocês. Como que está a tela, se ela está boa, se as letras estão aparecendo bem. Me dizem aí como que está aparecendo a letra para vocês na tela. Eu recomendo vocês virarem, né, na vertical o celular, tá? Eu vou voltar aqui novamente para a tela. Está aparecendo a letra para vocês. Vou virar novamente aqui para mostrar para vocês a forma de ver corretamente no celular, tá bom? Então, pessoal, eu tô aqui com o celular na mão aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aí você pega o celular e vira ele assim, ó, na horizontal, né? Aí você vai conseguir ver melhor as letras, né, que vão aparecendo durante a tela, tá bom? Vão aparecendo durante a aula, né? A Beatriz falou que está ótimo, está tudo ótimo. Então vamos lá, né? Vamos começar então aqui a nossa aula, né? Deixa eu virar aqui. Ok, já estamos aqui na lousa. Vamos iniciar então. Espero que todos vocês fiquem aí atentos, vamos anotando as coisas, né? Para a gente realmente aprender essa parte aqui, né? Que isso aqui dá seguimento ao que nós tínhamos feito na aula passada, né? Na live passada, que se não me engano foi na segunda-feira passada, né? Então vamos lá. Tá ótima assim a tela, né? Dá para ver muito bem, né? Então estamos aqui na nossa tela. Acidentes de usos dos nomes, né? Indicam o tempo de uso de um objeto ou pessoa nominados. Isso é o acidente aqui, ó, né? De uso dos nomes. Muito bem. Aqui em cima nós temos a primeira forma de uso. Dá para ver aqui, né? A primeira forma de uso que é a forma apresentativa, a forma de apresentação, digamos assim, né? É a forma do substantivo que indica seu uso no presente, tá vendo? Não leva, aqui eu coloquei no, mas é não, tá? Deixa eu corrigir aqui. Deixa eu apagar isso aqui que não... Isso, não leva a partícula de tempo, tá? O que quis dizer aqui? Que não... Ó, não leva a partícula de tempo. Eu vou deixar assim, vai sair um pouco do quadro que eu não previa isso aqui, que eu errei, né? Então, o que quer dizer, então? Que quando nós formos falar algo que indica o nosso uso no presente, que é meu, falar no presente algo que é meu, né? Aí aqui nós já temos o primeiro exemplo, que é sheao, né? Ao quer dizer roupa e she quer dizer eu. Ele não leva nenhuma partícula dizendo essa ou esse, né? Indicando. Então aqui só vai dizer minha roupa ou é roupa minha, tá vendo? Aí aqui nós temos a outra que é ne, que alguém se lembra desse ne aqui? Eu já tinha explicado esse ne em outras aulas. Vou tirar aqui.
Ne em outras aulas. Eu tinha falado a respeito desse ne em outras aulas quando ele é para é, para algo que é nasal, né? Que não seja para a palavra nasal, digamos assim, pode ser adjetivo, substantivo, né? É nasal, ele a gente tira um D, que é da segunda pessoa, né? A gente tira o D, a letra D aqui do meio, então ficaria ne. Ne quer dizer seu, sua, rembirecô. Rembirecô quer dizer esposa ou mulher, tá? Eu vou até colocar aqui do lado. Rembirecô seria esposa ou mulher, que no caso é tembirecô, tá? Que é uma palavra oscilante, vocês lembram disso, né? Que seria esposa. Ok? Deixei aqui. Nerembirecô. Inhacan, lembra que nós falamos que é que é a respeito aqui da marca pessoal, da terceira pessoa, esse I. Então aqui nós falamos Inhacan. Aí se formos falar todos nós, né? Nhandeao. Nhandeao. Ao vocês sabem que quer dizer roupa, né? Eu vou até colocar aqui do lado. Deixa eu duplicar aqui. Ao. Roupa. Ao quer dizer roupa. Aí pender é aqui idiao quera, ó. Lembra do IJ que nós usamos? Idiao, porque aqui o IJ era para, aqui nesse caso, né? O IJ era para as palavras que começassem com vogal e que não fossem nasal, que fossem oral, né? Por isso usávamos o IJ. Quando a palavra ou algo começasse com vogal e fosse nasal, aí seria o IN. Vocês lembram dessa aula passada? Se não viram, depois eu vou compartilhar lá no grupo a live passada para vocês assistirem essa parte que nós estudamos intensamente, né? Então aqui, ideal quera. Aqui eu estou falando no presente, né? Então deu para entender aqui já a forma de uso, que não tem acidente, né? Aí vamos ver esse outro nome aqui, que é Quatiá-Raihá. Isso aqui, gente, é tudo junto, tá? Deixa eu voltar aqui e consertar isso aqui, ó. Quatiá-Raihá é tudo junto, tá? Esse Quatiá-Raihá, deixa eu duplicar aqui de novo, quer dizer, ó, Quatiá-Raihá quer dizer caderno. Olha que interessante, Quatiá quer dizer folha, né? Folha ou papel, tá? Seria papel no caso, né? Papel e raihá quer dizer onde de se escrever ou de se riscar, né? Então seria a tradução correta disso aqui, papel de se riscar ou de riscar-se, ou papel para riscar, sabe? Raihá, rai quer dizer riscar ou escrever, né? Vem de rai ou rai, por exemplo, pode se falar escreveu, mas a tradução correta é riscar, mas aí usa-se também para escrever, o rai, né? E o Ra é a partícula que nós estudamos na outra aula passada, vocês se lembram muito bem, né? Ra e Ra, e Quatiá quer dizer papel, tá? Então, juntando toda essa palavra junta, quer dizer caderno, ok? Deu para entender até aí? Então é a mesma coisa. Shequatiá, Ra e Ra, eu estou falando meu caderno no presente, tá? Opa. Meu caderno no presente. Eu pediria para vocês fazerem uma referência, uma frase de vocês, né? Vou colocar aqui um exemplo e a gente faz, cada um vai formular uma frase. Eu queria que formulassem a frase a respeito de. Deixa eu colocar uma palavra aqui. Vou colocar aqui, ó, sapatu.
Vamos fazer sapatu quer dizer sapato. Aí desse sapato nós vamos falar aqui na primeira pessoa, sapatu. Na segunda pessoa eu vou colocar um outro exemplo. Vou colocar aqui tem, tá? Tem quer dizer dente. Esse aqui é para usar na segunda pessoa, tá? Para usar aqui no... Aqui é Xende. E para a terceira pessoa eu vou colocar Juru, que quer dizer boca. Eu gostaria, se fosse possível, que vocês fizessem falar meu sapato, seu dente e a boca dele, ou a boca dela. Usando esses três, tá? Esse aqui é para a segunda pessoa, esse aqui é para a primeira e essa aqui é para a terceira, tá? Vou colocar aqui, até aqui do lado. Primeira pessoa, segunda e aqui a terceira, ok? Quem se anima em fazer para nós? Deixa eu ver enquanto isso os chats como estão aqui. Não sei como dizer, mas ela aprendo de verdade. Gracias e saludo desde Posadas Misiones, Argentina. E eu que agradeço a você, Niva. Ok, já tem a primeira pessoa aqui que respondeu. Vamos ver se tem mais pessoas que responderam. Vão respondendo aí, pessoal. Qualquer coisa, se a qualidade estiver um pouco embaçada, vocês aumentem a resolução no celular, tá bom? Na tela do celular aí. Priscila, a primeira está correta, mas a segunda e a terceira não está correta, tá? Temos que lembrar, esse tem para você, ele é ele é uma palavra, ou seja, ele é um nome, né? Como que eu posso dizer o nome? Ele é oscilante, uma palavra oscilante. Uma palavra oscilante. Então, lembra que na oscilante nós usávamos o H para a terceira pessoa, o H, né? E para a primeira e segunda pessoa, tanto do plural quanto do singular, nós usamos o R. Então, seria... Como que seria aqui, então? Deixa eu fazer aqui o exemplo desse aqui, ó, para nós. Vou colocar tudo junto aqui, ó. Rain e rain. Ó, Tairan e rain, ó. Aqui é a palavra oscilante. Aqui é para a primeira e segunda pessoa. E essa aqui é só para a terceira pessoa, ok? Vamos ver se você consegue corrigir, Priscila. Tem uma pessoa aqui que respondeu, eu só não sei pronunciar o seu nome, que está numa sigla, não sei se é japonês, chinês ou árabe. Fala para nós, escreve o seu nome para nós. Isso, Priscila, acertou. Nerain. E se eu fosse falar a terceira pessoa, a boca dela, como que eu faria? Como que eu falaria?
Cauã, legal. Como que eu falaria a terceira pessoa? A Priscila colocou ali. A Priscila colocou aqui Raê Juru, mas não precisa colocar o Raê, tá? Só colocar Ijuru, porque esse I é a marca da terceira pessoa. Tá bom, Priscila? É a marca da terceira pessoa, esse I. Ok? Falem alguma dúvida de vocês aí, que dúvida vocês têm? Nós usamos aqui o exemplo. Então, eu vou apagar tudo isso aqui. E vamos escrever um pouquinho agora. Já que falamos do dente, vamos falar aqui, Nerain. Vou mudar, Potim, ó. Vou escrever aqui um nasal aqui. Ó, eu coloquei por cima do I aqui o acento nasal, tá? Nerain Potim, quer dizer seu dente limpo, né? Ou se eu fosse falar seu dente é limpo, eu tenho que colocar hipotim. Por que eu tenho que colocar hipotim? Porque esse hipotim está se referindo ao terceiro, que é o dente, tá? Então, por isso que eu usarei a marca da terceira pessoa aqui, ó. Nerain hipotim. Mas se eu fosse falar seu dente limpo, Nerain hipotim. O dente limpo. Aí vamos falar outra coisa aqui. Arrai. Shequatia, ó. Shequatianhem. Aqui nós temos outra frase para montar, por exemplo, ó. Vou deixar assim, ó. A raiz equatiane emenderera. A raiz equatiane emenderera. Quer dizer, escrevi no meu caderno. Não, quatiane não, desculpem, quatia raihape. Falei mal aqui, tá? Quatiane quer dizer livro. Quatia raiha, caderno, ok? Quatiane vou até colocar aqui do lado aqui, ó, também. Para não sair daqui, não. Quatiane quer dizer livro, tá? Livro. Aqui nós temos a outra frase. A raiz equatia aihá pendereira. Eu escrevi no meu caderno o seu nome, né? Escrevi no meu caderno o seu nome. Ok? A raiz equatia aihá pendereira. Aqui vamos falar do livro agora. Nhande, ó. Nhande equatia nhe Omuesacan. O que quer dizer aqui, ó? Deixa eu... Ó, Nhande quatianye omuesacan peixa. Nhande, nós, quatianye no livro. Então, no nosso livro,
esclarece dessa maneira ou dessa forma, peixa. Vou colocar aqui a tradução para vocês. Ou se não, no nosso livro, né? No nosso livro esclarece dessa forma. Ok. Tá mexendo aqui de novo, só um... Acredito que até ficou um pouquinho menor agora a tela, né? Tá dando para ver bem assim? Deu uma mexidinha aqui na tela, né? Ok. No nosso livro esclarece dessa forma. Nyandekwatianye eme omuesaka peixa. Omuesaka, olha só, omuesaka peixa. No nosso livro esclarece dessa forma, quer dizer isso aqui, tá? Aí kwatianye nós vimos que quer dizer livro, né? Eu vou deixar aqui. São exemplos que nós estamos fazendo para termos assim algumas referências já, né? Ok, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos chats de novo. Legal. Bastante pessoas assistindo. Vamos entrando, pessoal. Deixa que... Ok, fizemos essa parte aqui, né? Vamos agora avançar para a outra parte. A segunda parte. Forma de uso passado. Tem um pouquinho mais aqui para nós. Forma de uso passado. É a forma de uso em tempo passado. Em tempo passado. Aqui tem algumas coisas assim porque eu traduzi do espanhol para o português, né? Então, em forma de uso do tempo passado, a gente utiliza as partículas que, ngue ou re. Esse que é para Puaê de Uruguai, ou seja, para de Uruguai, né? Pode ser Puaê ou Pundié, né? E esse aqui é para Tinguá. Então, quer dizer, esse aqui é para sinalizar o que são oral, esse aqui para sinalizar o que são nasal. E também usamos ure, ok? Então, aqui nós vamos já a primeira parte. She ao que, quer dizer... Sheaokwe para falar do passado. Essa era a minha roupa, né? Aqui seria isso aqui. Ou era minha roupa, ou minha roupa velha, né? Pode ser também. Kwe pode ser também de velho, né? Era minha roupa. Nerembirecore. Aqui seria a sua ex-esposa, né? Nerembirecore. Tá vendo que usa ure aqui, ó? Nerembirecore. Ok? Ex-esposa. Inhacangue. A cabeça era a cabeça dele, né? Algo assim seria isso aqui, tá? Eu vou falar, por exemplo, eu quero a parte da cabeça, né? Seria Inhacangue também, se usa assim, mas aqui nós estamos usando para passado, forma de uso passado. Era a parte da cabeça, ou era a cabeça, né? Nhandeaoque era a nossa roupa. E aí vai aqui seguindo da mesma forma. Aí nós temos aqui Shequatiahaihaque. O que quer dizer isso aqui, ó? Era o meu caderno antigo, meu caderno velho, do passado, sempre do passado isso aqui, tá? Aí a mesma coisa, ndequatiá, por que nde aqui, aqui né?
Porque aqui tá, como eu já falei lá no começo, aqui é nasal e aqui é oral, com a tia Raiha, ok? E com a tia Raiha, a mesma coisa também, né? Então nós vamos fazer algumas frases aqui rapidinho, umas duas frases só, né? Porque hoje a nossa aula vai ser bem curta e bem explicativa. Vamos supor que eu vou falar aqui, ó. Aqui. Luísa picou nerembirecore. Estou fazendo uma pergunta. Quando eu uso esse picou, é uma forma de pergunta, tá? Pode ser Luísa e co também. Luísa e co. Luísa co e co, né? Tira o P normalmente, mas é bom deixar assim. Luísa picou nerembirecore. Tá perguntando. A Luísa é sua ex-esposa ou é sua ex-mulher, né? Aí você pode falar assim também, ó. Amoa Shirogakure. Deixa eu só apagar esse aqui. Aí eu tô Amoa ou Amova, né? Pode falar Amoa, tá certo, né? Amoa Shirogakure. Amoa Shirogakure. Pode falar Amova também, tá? Aqui no meio pode ir o V. Mas o ideal é falar Amoa. Amoa Shirogakure, né? Amoa Shirogakure. Deixa eu ler aqui os chats que eu estou vendo aqui sinalizando para mim. Já vou lá para ler para mim ver como é. Ainda tenho dúvidas de como escrever algo dela, por exemplo, o livro dela. Então, se você for falar o livro dela, é Iquatiani Enha. Iquatiani En. Lembra que eu falei da partícula, ou seja, desse I como marca pessoal da terceira pessoa? Você não precisa falar Quatiani En, pode falar I livro. Você está falando o livro dela. I livro, ou Iquatiani En, né? Ok? A live vai ficar gravada, viu? Ela fica gravada aqui no canal, aí vocês vão vendo. Haupembo Ehara, Xerera Juscelino, Hashambo Aitela Guarani Hina. A Xawi Aitereyene Nive Xangiru Eike Haguere com live. Maiteia bem deve, Camilo. Tô respondendo aqui. Ainda tenho dúvida de como escrever algo, né? Isso aqui eu respondi. Seu canal é incrível. Vou ver semana que vem para começar a estudar sério. É isso mesmo. Bora partir para cima. Então a partícula em tempo passado ajunta na palavra mesmo? É isso mesmo, ajunta na palavra, né? Que seria angue ou que, né? Por exemplo, che ao que, né? Quer dizer, minha roupa velha, ou essa era minha roupa, ou minha roupa, se pronunciando no passado, né? Então, porque você pôs o raê, não precisa pôr o raê. Eu não disse a você que estava errado, né? Só que assim, não precisava pôr o raê, somente ijuru, tá bom? Se eu falei, eu acho que eu falei errado então para você, tá? Mas está correto, só não precisa pôr o raê. Fica só ijuru, tá? Porque esse raê, como o i, Priscila, é a marca da terceira pessoa, você não precisa usar o raê, tá? Que você já vai estar falando ijuru, né? Tô vendo que aqui na tela não está cabendo muito bem o nosso. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixar isso aqui menor. Agora sim. Luísa Piconerembirecore, né? Amoa Shirogakue. Você tá falando aquela minha roupa, aquela foi minha casa ou era minha casa, né? Aquela casa era minha casa, tipo assim, tá?
Tô pensando aqui. É, minha ex-antiga casa, isso mesmo, era minha casa, né? Vem do passado aqui, tá bom? É, tô vendo aqui uma outra frase que eu pronunciei aqui com gue, né? Inhacangue. Depois vamos avançando aqui, depois eu vejo algo que nós podamos usar aqui com gue, mas é bem pouco também que tenha, tá? Mas se usa mais que mesmo, né? Patianhengue. Ah, tá. Já achei uma aqui, ó. Pebarrina Shequatianhengue. Shequatia. Deixar um pouquinho menor aqui pra gente ver. Pebarrina Shequatianhengue. Tá dando pra ver melhor aqui ou tá muito pequeno pra vocês assim? Porque senão não vai caber na lousa. Então, o que que eu tô falando aqui, ó? Esse é o meu caderno, o meu livro antigo, né? Meu ex-livro. Esse era meu livro, né? Acho que seria isso correto. Esse era o meu livro. Isso aqui, né? Esse era o meu livro, né? Seria aqui, tá bom? Esse era o meu livro. Deixa eu aumentar aqui e jogar aqui embaixo para ficar um pouquinho maior. Então aqui eu tô falando que isso era o meu livro. Esse era o meu livro, né? Ou seja, esse livro era o meu livro. Tá vendo? Esse livro era meu, algo assim, tá bom? Quando você está se expressando para alguém. Então, voltando de novo aqui. Rembirecore, né? Posso falar também. É, tô pensando aqui uma frase que eu posso colocar com ré para nós aqui. Rembirecore. É, Xerembiaporé, né? Pode ser Xerembiaporé também, tá? Xerembiapocué, Xerembiaporé, né? Xerembiaporé também pode ser, que esse era o meu trabalho. Foi meu trabalho, né? Xerembiaporé, né? Ou Xerembiapocué também pode se usar. Das duas formas está correto, tá bom? Quer dizer, era o meu trabalho, ou seja, meu trabalho, né? Meu ex-trabalho, ou como que eu posso falar de uma outra forma aqui? É minha criação, né? Isso aqui pode ser assim, minha invenção, né? Xerembiaporé, né? Quer dizer, eu inventei isso, né? Eu fiz isso, né? Foi algo meu, ok? Até aqui deu para entender, então, que nós usamos a partícula que, ngue ou re, para forma de uso passado, tá bom? Vamos agora para a outra parte. Forma de uso futuro. Aqui também temos que prestar atenção, porque aqui nós usamos uran para se expressar ao futuro, né? Então aqui, ó, forma de uso futura. Indica que o substantivo irá adquirir um estado de tempo no futuro. Utiliza a partícula aran justaposta ao nome como sufixo, ok? Então, che, aoran, né? Aoran quer dizer vai ser, né? Será minha roupa. Che, vou colocar aqui algo bem importante, Xerogaran. Tô falando aqui que vai ser
minha casa. Pela Xeroganã, por exemplo, né? Ou Xembaenã. Vamos supor, de Xembaenã, né? Quando eu falo de Xembaenã, eu quero dizer você vai ser meu ou minha, né? Ok? Deixa eu colocar outra aqui que eu não copiei, né? Então aqui é o Kowa Xeroganã, né? Kowa Xeroganã. Ok? Essa vai ser minha casa. Essa vai ser minha casa. Tipo, você tá vendo uma casa, então você está ali contente com aquilo e está. Isso vai ser meu, né? Isso aqui. Aí, deixa embainar, né? E você vai ser meu, você vai ser minha, né? Ou você pode falar também. Opamba e, ó, opamba e. Jarrechá vai, Jarrechá. Vaera. Tá vendo aqui, ó? Tudo que nós iremos ver. Deixa eu tirar esse E aqui, vai, né? Jarrechá vai, não, Jarrechá vai. Tá vendo que sempre leva esse Irã na frente? Tem pessoas aqui que tá fazendo faculdade de medicina, então. Che a estudiar médico ou medicara, tá vendo? Eu vou deixar tudo junto, que daí pode ser médico ou médica, tá? Medicorã ou medicara. Quer dizer, eu estou estudando para ser médico, para ser médica. Como que nós podemos usar outra frase? Aqui, ó, paina, né? Ndera u, ndera u, ndera u. Iko estudiar paina. Pai, gente, pai quer dizer padre, tá? Pai. Conforme está escrito aqui, pairã quer dizer. Outra coisa interessante aqui, adiapô. Adiapô nhandê. Caruna. Carura. Ó. Estou fazendo o nosso almoço. Adiapô quer dizer fazer, né? Faço. Fazendo, no caso, né? Estou fazendo o nosso almoço. Adiaporrina, né? Adiapoaína, né? Que seria Adiapoaína. Nhande Caruna. Lembra que nós também aprendemos de Aína, né? Caruna. Ok? Deu para entender mais ou menos aqui que levará. Aí na outra aula nós estudaremos Hanwan, Vaeran, que também se referem, né, à forma de uso futura, tá bom? Vou passar aqui para a outra parte então. E aqui nós temos a forma de uso frustrativa, que se frustra, né? Como que é isso? O nome assinala algo que deveria acontecer, mas não aconteceu, né? Então,
utiliza uma partícula que resulta da combinação do pretérito com o futuro, a partícula rangue. Ok? Sheao rangue. Tá vendo que utiliza, que resulta do pretérito com o futuro. Então aqui é do futuro ran e o ngue é do passado, né? Que seria o pretérito, ok? Pa irangue a orangue quer dizer... eu vou colocar aqui uma frase de exemplo para a gente ter mais em tese isso aqui. She a orangue, por exemplo. Era para ser minha roupa, né? Ou era para ser minha roupa e não foi, né? Tipo assim. Então, pode falar assim, she boehararangue. Boehara é tudo junto, então boehararangue. Ara- Tomar cuidado que no Guarani, quando a gente coloca o AN, parece que já fica uran, né? Mas tem que ter o acento em cima do uran, tá bom? Uran, porque gue é uma palavra só, tá? Um gue é tudo junto aqui e aqui é sozinho. Dá a impressão que quando nós falamos uran, quando tem o N, que omite isso aqui, mas não omite, tem que estar junto, tá? Esse acento, tá bom? Então, daqui para lá, se nós fôssemos separar aqui em sílaba, né? Deixa eu até fazer isso aqui, ó. She, ao, ran e ngue. Seria assim para separar as sílabas da palavra, tá vendo? Aqui é a mesma coisa. Boe, hara, ran. Tá vendo? Boe, hara, rangue. Aqui tem também o ra, né? Vou separar em sílabas, né? Então, boe, hara, rangue. Eu não me lembro, acho que o E aqui também é separado, mas eu vou deixar assim, tá bom? Coloquei aqui pra gente separar também as sílabas, né? Xiaorangue, ó. Xe... Como é que eu posso falar uma coisa aqui? Deixa eu ver aqui. Nerembirekorangue. Nerembirekorangue, né? Aí tá falando, era pra ser sua mulher, né? Ou era pra ser sua esposa. Algo assim, que é algo frustrativo, né? Que era pra ser e não foi, que era pra acontecer, mas não aconteceu, né? É... Cheviajerangue. Cheviajerangue, né? Pode ser também Cheviajerangue. A viajarangue, né? Pode ser. A viajar, ó. Aqui eu tô usando viaje, viajar, né? Tô usando de uma forma de eu parar, porque viaje aqui, ó, seria do espanhol, né? Então nós falamos no Guarani Paraguai. A viajarangue quer dizer deveria ter viajado ou poderia ter viajado, né? A viajarangue, né? Deu para entender essa parte, pessoal? Recapitulando aqui novamente. Forma de uso frustrativa. O nome assinala algo que deveria acontecer, mas não aconteceu. Utiliza uma partícula que resulta da combinação do pretérito com o futuro. A partícula rangue. Ok? Partícula rangue. Tudo bem até aí, pessoal? Deixa eu ler os chats novamente. Espero que tenha ajudado vocês. Eu vou colocar aqui o link aqui no grupo.
o link aqui do grupo, eu vou procurar aqui no WhatsApp nosso, né? Tá aqui no nosso grupo do WhatsApp o link, tá? Só tem que dar uma procurada nele. Deixa eu procurar aqui rapidinho para nós, que é tanta coisa aqui no grupo agora. Deixa eu ver aqui os links. Estou copiando aqui já. Já colocar aqui para nós. Já enviei o link do grupo, é só entrar aqui e vocês já vão acessar o link, tá bom? Ah, que ótimo, gente. Eu estou planejando em fazer mais dias lives, ao invés de postar aulas, fazer lives para a gente participar. Vão colocando aí no chat as disponibilidades de vocês para a gente encaixar para que todo mundo possa ir participando das lives, né? E elas também vão ficar gravadas, tá? Eu vou colocar uma playlist lá, na playlist as lives, tá bom? Eu vou organizar ela de datas recentes no começo e as datas antigas no final. Então, toda vez que alguém entrar no link da playlist aqui do canal, já vai ter ali, como que eu posso dizer? Já vai ter as últimas aulas que nós fizemos, né? No começo e as primeiras lá no final. Eu já vou copiar também aqui o link da playlist que temos e colocar aí também na descrição. Esse aqui é o link da playlist da aula em Guarani, tá bom? Deixa eu ver, mais alguma coisa? Pessoal, vocês entenderam essa parte de hoje? Hoje, como eu disse, foi bem mais breve a nossa aula, né? A Beatriz está perguntando aqui, professor, é certo falar coa em vez de cova? Eu acho que é certo porque se falam, né? Coa, cova. Eu acho que o Guarani original é cova, né? Mas a maioria fala coa, né? É que pra gente não existe aquela coisa de estudo e do dia a dia vivido, né? Nem mesmo quem fala português não fala corretamente no dia a dia, né? Mas para se expressar, para escrever uma carta, escrever um e-mail, tem que escrever da forma correta, né? Então, eu acredito que não seja errado falar coa, né? Mas o certo mesmo é falar cova, né? Ou seja, a forma da escrita tem que ser cova, ok? Deixa eu ver outra coisa aqui que escreveram. Assim não esqueço a Guidé. A letra. Deixa eu estudar medicorã. No caso, se você for mulher, você pode falar médica, né? Porque tem médico e médica, né? Medicarã, né? É... No, no Guarani tem um nome, né? Para médico, né? Para quem faz. Para quem faz, tanto é que nós usamos lá no Paraguai, nós chamamos os médicos, né? Médico mesmo, nós chamamos os curandeiros lá, que não sei se vocês conhecem curandeiros que falam, né? Essas pessoas nós costumávamos chamar de médico, né? Aí o médico que nós chamamos, que são os que estudam, nós chamamos de doutor, né? Principalmente lá na minha região onde nós morávamos. Existiam os médicos que nós falávamos que eram aqueles que faziam benziam, faziam ervas, né, chás e eram, a gente chamava de curandeiro, né? E a essas pessoas nós nos referíamos como médico, ok? Bom, acho que é só, né? A nossa aula de hoje é somente isso mesmo. Espero que vocês tenham aprendido com esse pouquinho que estamos aqui, né? Vendo. Espero que tenha sido do agrado de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vão perguntando aqui e a gente vai
se falando, tá bom? Eu vou compartilhar aqui algo bem interessante também que achei na internet com a ajuda de um amigo, um Boehara Christian, e vou compartilhar aqui conosco aqui, que é o finalzinho da nossa aula, que é aqui uma fábula, né? Uma história aqui, né? Eu gostaria de ver se tá cabendo no celular, na tela de vocês aí, essa história aqui. Tá legal? Tá cabendo? Vou esticar mais ela aqui um pouquinho e vou. Cauã, você perguntou, né, a respeito da. Deixa eu ler aqui de novo, que no meu celular passa muito rapidinho. Deixa eu entrar aqui. Tempos verbais, né? Tem o Guarani. Nós veremos isso. Eu vou deixar até isso como pauta para a próxima aula, né? Para a próxima live. Pode falar pajé, né? Pajé, na verdade, pajé para nós aqui é como se fosse, nós consideramos como macumba, né? Lá onde nós, eu falo isso de onde nós viemos, né? Eu não sei se no Guarani eu preciso estudar ainda isso, porque é muita informação, né? Então, uma dessas coisas nós sempre usávamos como pajé, né? Que seria como a macumba ou algo mal, né? Que não era coisa boa o pajé, né? Para a nossa língua, para nós lá, para a nossa cultura na época, né? Mas eu não sei se isso procede ou não, né? É como tem aquelas coisas de chamar de bugre, de índio, de, né? São coisas assim que os índios também não gostam muito, né? Então aqui nós temos a nossa fábula. Vamos ler e traduzir ela para a gente encerrar a nossa live. Ó, nós temos aqui uma historinha do leão e o rato. Leão Angujá. Angujá quer dizer rato, tá? Leão é o leão, né? Eu acho que isso veio hispanizado, né? Que vem de león, né? Então eles tiraram o N e colocaram o leão, que é uma palavra hispanizada, tá? Leão Angujá. Aí aqui fala, Petem de onsen haitugui petem Angujá, Haojuhu petem leão tu shaitereiva niver. Haojuhu, né? Então aqui vou ler de novo. Petem de onsen haitugu e petem angujá, Haojuhu petem leão tu shaitereivare. Tu shaitereiva niver. O que quis dizer aqui? Numa certa ocasião, um rato saiu do seu ninho e se encontrou com um leão muito grande, né? Isso quer dizer até aqui, ó. Tu shaitereiva niver. Leão rechava e chuperro o seterei. Quer dizer, quando o leão viu ele, queria comer ele de qualquer forma, né? Aí o ratinho falou, Anina o leão, não me coma, leão. E tem arapericoteme xerehe. Pode ser que algum dia você precise de mim. O ratinho falou pro leão, não me coma, porque pode ser que algum dia você poderá precisar de mim, precise de mim, né? Leão borrovai. Um borrovai quer dizer contestou, respondeu, né? Ba escepico aikoteme tanderehe nemishetereiningo, né? E você acha que eu vou precisar de você? Você é tão pequenininho, né? Falou para ele assim. Leon rechabamba emishimi e a kangipaiterra opoishugui. Aí fala assim que quando o leão viu que ele era tão pequenininho, né? Coisa tão pequena, ficou com dó, né? A kangi quer dizer ficou com dó, né? Como que eu posso falar? A kangi ficou com pena, né? Pena assim. A cangue quer dizer com estômago fraco, com coração mole, né? Digamos. A cangue paité ficou com muita pena e soltou, né? Haopoi e Xugui. Tá vendo que esse i aqui, Xugui, i da terceira pessoa?
Petem ara angujal rendu ongururu vai paiteva upeva carai leão. Então, um dia, né, soltou dele e ali acabou essa história, né? Aí um certo dia, o rato escutou, né, que estava roncando, né, acho que é roncando mesmo, é um guriri, né? Que estava roncando muito alto, né? E era o senhor leão, falou aqui, né? Uma revoinhame, o rechá leônio haruepupe. E quando ele chegou onde estava, né, o barulho que ele estava ouvindo, onde estava o leão, ele viu que o leão estava preso numa armadilha, né, numa armadilha, né, certamente não sei de que tipo de armadilha, mas ele estava preso lá. Aí o rato falou assim: cheira o pego e rei angujá. Cheira o pego e rei angujá. Eu vou te tirar daí, falou o rato. Nde? Nemichinha terei na nepuacamoai. Você é tão pequeno, você não vai aguentar, o leão falou para ele, né? Angujá onhepunu onhaminduú inhaputinhare ha leão e sansô. Aí o rato começou a roer, né? Angujá onhepunu quer dizer rato, começou. Onhaminduú quer dizer roer, né? Inhaputinhare quer dizer que ele estava, onde ele estava ali amarrado, né? Que ele caiu numa armadilha e ficou ali preso àquela armadilha. Ele estava preso, né? Provavelmente era de corda, algo assim, né? E leão ensaçou, quer dizer que rebentou aquilo lá, né? Rebentou a corda do leão. O pego e vê haequerantema angirum ojohaihuba. E desde então eles se tornaram amigos inseparáveis, ou amigos que se amavam, que se amam muito, né? Aqui nós temos bastante coisa que nós estudamos, né, do nosso Guarani, né? Temos aqui Mbaê, Picô, que mais que temos? Borrovai, Ningô, tá vendo essas coisas? Ixugui, né? Uí, Orixá, temos bastante coisa aqui, né? Que nós já estudamos, que vai servir. Aí vocês vão lendo essas coisas, né? E anotando, né? Assim, as frases em si para tentar ter uma tradução também, né? Eu acho que é isso. E é isso a nossa live de hoje, né? Finalizamos aqui mais um dia, né? Eu vou voltar aqui para a nossa câmera para despedir de vocês e agradecer por ter acompanhado até aqui com a gente, né? Pessoal, então é isso aí, Aguidje VT, aprendi essa palavra, vou procurar ainda o significado correto, né? Aguidje VT o Papa Weber, Nhandeatu Haguereco Árabe, Nhandiverra Retamba em aprender. Eu acho que deu para aprender bastante coisa, né? Tô olhando aqui o celular, se tem alguma mensagem falando aqui. E Aguidje o Papa Weber Peike Haguere, né? Armadilha de rede, a Priscila falou aqui, né? Então, fico feliz pela participação de vocês. Hoje tivemos bastante pessoas nos assistindo, né? Isso é interessante. Cada dia mais estamos crescendo. Muitos não puderam entrar porque estavam a trabalho, estavam fazendo outras coisas, né? Eu depois, nos comentários, a gente pode entrar nos comentários do vídeo que vai ficar gravado e se comunicar e cada um lá falar qual dia é melhor pra gente fazer a live, né? Eu tô pretendendo fazer durante o dia também, não sei se é interessante, né? Porque vou ter mais a minha ocupação, assim na live a gente tem mais interação e também vai ser mais sobre coisas específicas. Hoje nós fizemos 4 partes específicas, foi bem rápido, bem didático e acredito que deu para entender bem, né? Porque se a gente ficar fazendo muita coisa, vai demorar muito, né, a nossa aula e a gente acaba que se confundindo, não é? Então, na próxima live a gente vai ver um pouco dos tempos verbais e vamos continuando. Aguideu Pavavepe e obrigado por assistirem a nossa live e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.